Hoje é manhã de ceia, eu quero ir ao assunto com vocês, eu quero falar com vocês a respeito de deslocamentos. É quando Deus exige de você e de mim algumas posições e às vezes Ele espera que eu e você possamos mudar de lugar. É quando Deus espera de mim e de você que quando nós estamos entendendo que estamos no bom caminho, nem sempre estamos, e Ele quer nos trazer de volta. Todas as vezes que Deus entender a respeito da salvação que Ele tem para você, e da salvação que Ele tem para mim, que nós estamos num plano B, Ele vai nos trazer para o plano A de novo. É assim que Deus faz. E Deus só tem uma maneira de fazer isso comigo e com você, é quando Ele nos desloca daquilo que nós compreendemos estar certos. Nem sempre a nossa compreensão é a melhor compreensão. E Deus tem seus meios, e nós vemos isso por toda a história bíblica. Quando Deus foi falando com o seu povo, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, discípulos, Deus foi fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo, e constantemente Deus ia deslocando o povo, mudando o povo de uma posição, de uma linha de pensamento, de uma postura, de um coração, de uma cerviz. Deus foi mudando e quebrantando o coração do seu povo, porque a ideia e o desejo do coração de Deus é que todos os filhos possam voltar para casa. Mas às vezes os filhos demoram para voltar para casa, e nessa demora, e nesse impasse, nessas indecisões, e nesses posicionamentos, e nessas consciências que temos tantas vezes achando-se o melhor e as melhores, Deus está dizendo algo ao seu povo, e Deus está sempre nos mostrando algumas coisas. Eu quero ler com você, eu vou dar como base aí para um start, Gênesis capítulo 41, versículos 53 e 54. Gênesis 41, 53 e 54, é um pano de fundo, mas eu quero falar um pouquinho sobre deslocamentos com vocês e como Deus se move quando Deus está deslocando-nos para o centro da sua vontade. Quando nós estamos acomodados naquilo que somos e temos, e Deus está dizendo: olha, você acha que você chegou no melhor lugar da sua vida? Eu quero dizer para você, eu ainda tenho mais. Existe algo muito maior que eu estou fazendo que você ainda não percebeu. Então Gênesis 41, verso 53. Diz assim, verso 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e que ela seja agora uma espada que faça separação entre a nossa alma e nosso espírito. Que o Senhor possa de fato nos ministrar, Senhor, mudando tudo aquilo que somos e temos, que o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a nossa vã maneira de pensar, seja toda agora cativa a tua palavra, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Dá-nos ouvidos, ó Deus, segundo o Teu Espírito, para que nós possamos compreender o porquê estamos aqui no dia de hoje. Qual é a Tua palavra, Senhor? Por isso nós colocamos esse culto nas Tuas mãos. Tudo aquilo que impede-nos de ouvir a Tua palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos, Senhor, repouse a Tua graça e o Teu favor nesta casa, fazendo, Senhor, com que nós possamos ser trazidos de novo ao centro da Tua vontade. Por isso nós repreendemos todo mal, toda distração, repreendemos todo barulho nos nossos ouvidos e focamos-nos na Tua palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Amados, esse texto de Gênesis nos ensina algumas coisas. Eu quero dar base para aquilo que nós vamos conversar nessa manhã. Esse texto nos ensina que quando Deus tem uma palavra liberada sobre as nossas vidas, algumas coisas acontecem sem que nós percebamos a mudança e as estações. Nem sempre nós conseguimos perceber, discernir o momento em que Deus está nos transicionando. Havia uma palavra já sobre o povo de Israel, já havia uma palavra sobre o Egito, já havia uma vontade, um desejo de Deus. Faraó tinha tido um sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ele não conseguiu interpretar um sonho. Depois teve um sonho com cesto de figos, também não conseguiu interpretar. Então lembraram-se de que José era um rapaz de Deus que interpretava sonhos.
Então José é trazido à presença do rei e ele interpreta: olha, rei, o teu sonho não é outro senão 7 anos de prosperidade na terra, e depois desses 7 anos de prosperidade na terra haverá 7 anos de fome. Ou seja, são 2 ciclos e 2 momentos que Deus está transicionando todo o povo na terra, toda a terra, todas as nações e os povos. Então, quando ele tem a interpretação do sonho e ele é colocado numa posição de governo e ele faz um trabalho para o Egito, e nós conhecemos toda a história. Você sabe muito bem o desfecho disso, mas no que eu quero me ater com você no dia de hoje? Muito embora já havia uma compreensão de José, já havia uma compreensão agora do Egito e do povo de Deus, que 7 anos de fome chegaria na terra, eles deitaram-se numa noite e no dia seguinte esse tempo se iniciou. Já havia da vontade de Deus um desejo, mas foram 7 anos as pessoas prosperando na terra. E nesses 7 anos de prosperidade que Deus estava dando à terra, as pessoas começaram a viver a sua vida de maneira comum, de maneira natural, de maneira cíclica, e as pessoas não foram percebendo que os dias estavam passando e que a profecia de Deus estava para se cumprir. Que aqueles 7 anos, haveria um dia determinado por Deus que eles seriam concluídos. E uma vez concluídos os 7 anos de prosperidade, então inicia-se um tempo de fome e de escassez. Sabe, amados, eu quero trazer a sua realidade e a minha realidade, aquilo que Deus espera para nós nesses dias. Muitos de nós somos colocados por Deus em posições, somos colocados por Deus em relacionamentos, somos colocados por Deus em ministérios. Deus nos levanta debaixo de um mover, debaixo de uma graça, de um soprar favorável de Deus. E nós, por causa do ciclo da vida e das coisas que nós vamos vivendo em Deus, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, porque nós estamos prosperando em dados momentos da vida, nós não percebemos que basta uma noite, que basta simplesmente você deitar bem e no dia seguinte as coisas já não são da mesma forma. Acabamos de dar uma notícia, uma tragédia triste para uma família, que a mãe está pastoreando num dia e no outro dia está sendo sepultada, porque um maníaco de alguma forma entendeu que ela não deveria viver mais. Nós nos preparamos, queridos, para as coisas boas, porque nós buscamos sempre as vitórias, buscamos sempre estarmos no topo de tudo, buscamos sempre os melhores lugares, buscamos sempre as melhores posições, os melhores relacionamentos, as melhores roupas, carros, marcas. Nós buscamos tudo isso, e nós vamos sempre nos preparando e nos posicionando para isso. Estudamos de maneira que às vezes incansável, dá para se explicar, nos capacitamos. Pastor, o senhor é contra isso? Não, pelo contrário, queridos, eu estudo todos os dias, me capacito em tudo aquilo que é necessário para que eu possa me capacitar, mas eu tenho que entender que a Bíblia diz que quando passarmos pelo dia mau, eu queria que você entendesse isso, queridos. A Bíblia não nos diz se passarmos pelo dia mau, a Bíblia diz quando passarmos pelo dia mau. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, vamos ter que encarar os 7 anos, de maneira figurada, né, queridos? Ele nos alcançará, os anos de fome, os anos de prosperidade. A vida na terra, a vida humana, ela é cíclica. Hoje você está sorrindo, amanhã você não está. Hoje você está bem, amanhã você tem um diagnóstico. Muda completamente o seu destino, a sua história, a maneira de você enxergar e valorizar as coisas. Hoje você está em bons relacionamentos, amanhã eles não existem mais. Hoje o teu casamento está no ápice, amanhã você está divorciado, divorciada, porque você não conseguiu. Sabe, amados, a vida com Deus, na verdade, ela é um processo, como foi ministrado pelo Luiz dias atrás nesse culto. A vida com Deus é um processo, e nós precisamos entender que quando Deus tem algo para a sua e para a minha vida, não significa que nós vamos viver a vida toda e o tempo todo na crista da onda. Existem momentos na vida da igreja que a igreja passa por vales difíceis, a igreja muito mais guerreia do que louva. Quantos sabem disso? A igreja muito mais chora do que sorri. Jesus, quando vai para o Getsêmani, ele entende que era tempo de choro, era tempo de transpirar gotas de sangue, porque as lutas que o alcançavam era muito maior do que aquilo que ele poderia enfrentar humanamente dizendo. Então, humanamente, ele foi no ápice do sofrimento.
para que eu e você pudéssemos ser libertos de muitas coisas que somos hoje livres, tendo o nome escrito no livro da vida. Nós precisamos compreender, amados, Deus está fazendo algo e nós não temos discernido tantas vezes o tempo, os meios e as formas. 7 anos se iniciaram num piscar de olhos para muitos que estavam desapercebidos. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem na terra será como um relâmpago que sai do ocidente para o oriente. Quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, queridos, quando Jesus voltar para nos encontrar, para muitos ele será como um ladrão, mas para nós não, porque nós somos filhos. Será ladrão para quem? Quem será surpreendido? Quem será aqueles que estarão assustados? São aqueles que não têm a convicção e a promessa de quem são. Nós temos um DNA em Deus e nós precisamos compreender tudo o que estamos vivendo, como filhos, como família, como igreja. E Deus está nos posicionando e nos transicionando nesses dias. Eu estive lendo uma matéria essa semana. A matéria foi feita com mais de 50 mil pessoas, agora no ano de 2021. Dessas 50 mil pessoas questionadas, a pergunta era se as pessoas ainda entendem que nos dias das mídias como nós temos, as pessoas ainda devem ser evangelizadas nas ruas. Mais de 53% das pessoas questionadas disseram que elas não precisam mais ser evangelizadas, porque as mídias estão aí para quem quiser. Sabe o que eu compreendo, amados? Quando Deus está nos transicionando, nós não podemos perder a essência. Nós podemos ter todos os sinais, toda a tecnologia nas mãos, nós podemos ter todos os acessos possíveis nas mãos, mas evangelização ainda é evangelização. Nós precisamos ainda dizer para as pessoas que um Senhor nos encontrou, nos tirou da lama, nos salvou, nos libertou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós temos vivido uma transição, um deslocamento e não temos compreendido muitas vezes o deslocamento que Deus tem nos dado. Deus nos coloca a ferramenta nas mãos para que as coisas possam fluir de maneira melhor, mas não para que elas substituam a sua palavra. Substituímos a palavra de Deus, amados, porque nós temos muita tecnologia nos nossos dias. Evangelização ainda é evangelização. Nós ainda somos a carta de Cristo aberta nas ruas. Quando Deus olha para a sua vida, Ele depositou em você tudo o que Ele tinha, o seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Ele acreditou piamente em você. Deus já sabia do ano de 2022, amados. Ele já sabia, já conhecia todas as tecnologias. Nada está oculto aos olhos de Deus, a sua onisciência. Mas Deus também sempre soube que Jesus haveria de subir na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para que eu e você nos tornássemos pequenos cristos na terra. Nós vivemos dias onde Deus está nos deslocando, mas nós temos uma cultura, e sabe qual que é a cultura que nós não percebemos? Existe uma cultura do aborto no nosso meio. Uma cultura do aborto, amados. Porque o aborto é assim, uma vez que você recebeu a vida, agora você entende que outros não precisam viver. Então quando você decide abortar alguma coisa, está nas suas mãos a decisão do aborto ou não. E quantos abortos não são feitos todos os dias em muitas áreas das nossas vidas? Quantos abortos não são feitos? Nós vivemos uma cultura assim. Se temos vida, agora é cada um por si. E às vezes espiritualizamos dizendo que é Deus por todos. Amados, se nós recebemos vida, nós temos e precisamos compartilhar vida. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Há um desejo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, em compartilharmos aquilo que somos e nos tornamos nele. Como Daniel há pouco, quando foi orar pelos enfermos, ele falando da canção grande ao Senhor, se lembrando dos feitos, dos milagres e da transformação que Deus trouxe sobre a vida dele. Qual foi a última vez que nós paramos, que a igreja do Senhor Jesus de fato refletiu por aquilo que Jesus significa, por aquilo que Ele é? Será que nós estamos pautados simplesmente pelas nossas felicidades ou infelicidades na vida? Não é possível que uma vez nascidos de novo, nós vamos nos pautar somente nas nossas emoções. Homens e mulheres ao longo dos anos foram grandes gigantes na fé, e nós estamos sobre os ombros desses homens e dessas mulheres, queridos. Se nós estamos vivendo e sendo quem somos, é porque homens e mulheres defenderam piamente o Evangelho de Deus na terra, declarando que Jesus morreu em nosso favor.
e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que depois de ressurreto, Ele nos confiou uma missão nas mãos, dizendo: a mim é você ir de pregar o Evangelho, eu estou transicionando vocês. A partir de hoje, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: sabe, até hoje vocês caminharam na minha sombra, andaram comigo, foram onde eu fui, fizeram as coisas que eu estava fazendo, comia junto comigo, mas eu quero dizer para vocês, agora eu estou subindo ao Pai. Um dia vocês também vão subir, mas a partir de agora, mesmo não estando aqui, eu vou enviar um Consolador, para que Ele possa ajudá-los em todas as vossas deficiências e limitações, mas vocês precisam cumprir um propósito na terra. Qual é o propósito, Senhor? Ide por toda a terra. Deus está nos levantando como uma igreja forte nos nossos dias, dizendo para aqueles que estão encarcerados, que eles podem ser livres pelo poder que há no nome de Jesus, olhando para a viúva e para o órfão que é desacreditado tantas vezes, dizendo para eles: olha, tudo é possível naquele que crê. Aquele que crê, tudo é possível. Jesus está no controle de tudo, amados. Quantos estão compreendendo? Deus está transicionando-nos. A grande questão, amados, é que quando a fome chega na terra, muitas pessoas não perceberam de maneira imediata. Quantos sabem disso? Existem coisas que você está vivendo hoje que são reflexo de anos atrás. Foram quando concessões foram sendo abertas na sua vida, quando negociações a respeito dos princípios e do chamado e da vocação foram sendo entregues e trocadas por lentilhas. Esaú, um homem levantado por Deus, não entendeu que estava sendo levantado por Deus, porque Deus havia dado a ele o direito de primogenitura. Deus permitiu que Esaú nascesse primeiro que Jacó. Ele tinha direitos que Jacó não tinha, mas por causa de um prato de lentilha, ele deixou tudo que Deus havia confiado na mão dele, não percebendo a posição que lhe era de governo, não entendendo isso, e ele troca tudo que Deus havia confiado a ele, porque ele tinha fome. Amados, nós precisamos compreender. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer não, mas dizemos sim porque estamos com fome. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o espírito é sujeito ao profeta. Se o espírito é sujeito ao profeta, quanto mais a carne, queridos. Davi olha para a sua carne um dia e ele diz: ó, minha carne, eu ordeno, louve ao Senhor. Não havia um desejo em Davi, ele estava triste, abatido, havia cometido muitos erros, estava entrando em depressão, estava na pior, síndrome do pânico, síndrome de tudo. Mas Davi olha para a sua alma e ele diz: ó, minha alma, louve ao Senhor. Nós precisamos dar ordem, queridos, porque senão nós não percebemos os momentos em que estamos abrindo concessões, e quando nós abrimos os olhos, numa certa manhã, nós percebemos que nós estamos na miséria, porque a fome chegou. Algumas pessoas na terra não perceberam de maneira imediata, porque eles tinham reservas, e quando nós temos reservas, queridos, nós precisamos entender, dependendo da quantidade de reserva que eu e você temos, leva-se tempo para ser gasta, leva-se tempo. Se você tiver 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, você vai muito mais longe num tempo de escassez do que aquele que tem 10 mil. O que tem 10 mil vai ter que reconhecer primeiro que os seus recursos acabaram. O que tem 500 mil vai demorar mais. Mas eu quero dizer para você, enquanto a fome permanece, todos reconhecerão. Porque houve um dia na terra, amados, que todos tiveram que afluir ao Egito. Todos tiveram que procurar José, inclusive a sua família. Então não sei quanto tempo levou para você gastar as reservas que você tinha. Mas eu quero dizer para você, hoje é uma manhã de volta. Hoje é dia de Deus trazer você de volta. Deus trouxe você com uma palavra específica nessa casa. É manhã de voltarmos, queridos. Entendermos que a fome, na verdade, não começou hoje porque você está aqui. A fome, na verdade, já está existindo desde que o ciclo, desde que a transição aconteceu há anos atrás. Mas agora as reservas acabaram. Todas as vezes, amados, que você perceber na Bíblia Jesus falando ou usando uma forma de comunicação com os discípulos ou com outras pessoas, dizendo: olha, vamos passar para o outro lado, vamos para outra margem, vamos adiante.
Todas as vezes que você perceber uma fala assim de Jesus, preste atenção no que Jesus vai fazer depois dessa fala. Eu olho para a Bíblia assim com os olhos assim de investigador, olhos investigativos. Não existe, né? Investigativos? Existe? Não, né? Existe? Então tá bom, se não existe, estou inventando. Olhos investigativos. Eu sempre olho assim para a Bíblia, queridos, porque às vezes Jesus menciona algumas coisas que ele não menciona toda hora, mas ele fala com algumas pessoas de maneira direta. E você vai ver os discípulos muitas vezes sendo assim, ministrados por Jesus, direcionados por Jesus a mudarem de lugar, a se deslocarem de uma maneira e de uma posição, de uma linha de pensamento, daquilo que eles estão vivendo e fazendo. Então lá em Marcos capítulo 16, verso 5, se você é dado as anotações, está escrito assim, olha: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Por que os discípulos foram para o outro lado do mar? Porque Jesus havia dado uma ordem que eles deveriam atravessar. Quando uma pessoa manda você mudar de posição ou de lugar, eu acredito que você deva orar antes de fazê-lo. Mas quando Deus manda, eu entendo que Deus quer confiar algo nas suas mãos. Deus quer trazer sobre você uma revelação que você ainda não tinha a respeito daquilo que Ele está por fazer. Todas as vezes que os discípulos foram deslocados por Jesus a respeito de alguma coisa, houve milagre depois. Jesus operou uma nova mentalidade, Jesus operou milagres, Jesus operou confirmações de identidade, trabalhando o caráter e a vida desses homens. Então eu quero dizer para você, às vezes, amados, você vai estar ouvindo de Jesus: olha, acho que é hora de você mudar de margem. Vamos para o outro lado, esse lado que você está, o que havia de acontecer aqui já aconteceu, agora você precisa estar do outro lado. Às vezes, amados, nós temos dificuldade em largar das coisas, das estruturas que nós conquistamos, porque nós somos convidados por Deus a voltar, somos convidados por Deus a mudar de lado, nós somos convidados e chamados por Deus para ter uma postura diferente, mas nós não entendemos que o que Deus espera de nós é que depois de obedecermos, Ele vai nos dar uma revelação. Jesus estava conversando com os seus discípulos, então Ele faz uma enquete, Ele questiona os seus discípulos a respeito de alguns acontecimentos na terra, e Ele faz uma enquete a respeito de si mesmo. Ele diz para os seus discípulos: olha, quem dizem ser o Filho do Homem aí para fora? Vocês que caminham aí pelas ruas da cidade, quem dizem ser o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é mais um profeta, um bom homem. Disseram um monte de coisa a respeito de Jesus. Mas aí de repente Jesus, Ele desloca os discípulos, queridos. Ele sai daquilo que é trivial, de uma conversa que está simplesmente na periferia, algo que simplesmente é natural, e aí Ele traz os discípulos para uma transformação de mentalidade de vida. Ele olha nos olhos dos discípulos e, olhando para os 12, Ele diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quando Ele traz essa realidade, Ele está deslocando aqueles homens. E nós precisamos entender que em alguns momentos de oração na sua vida, quando você estiver conversando com Deus, decisões que você tem que tomar, situações que você está enfrentando, Deus vai falar simplesmente e diretamente com você, não vai falar com aqueles que estão à sua volta. Ele vai se direcionar a você e Ele vai dizer: tudo bem, você está com toda essa crise, você está orando por isso, tal. Quais são os princípios que foram quebrados? O que de fato precisa ser revisto? Você crê? Ele vai te perguntar. Tudo é possível que crê. O que você espera de mim? Ele vai te perguntar. Porque quando nós estamos nos relacionando com Deus, queridos, é algo entre nós e eles, não, entre nós e Ele, não tem a ver com os outros. Às vezes nós nos relacionamos com Deus no sentido coletivo, mas deixa eu dizer para você, as coisas mais profundas que mudam e transformam a vida de um ser humano está na conexão entre ela e o Pai, não está na conexão entre ela e o corpo. Nós vivenciamos muitas coisas boas na igreja, temos amigos, temos muitas estruturas, temos muitos relacionamentos, temos muitas possibilidades, mas eu quero dizer para você, o que transforma a sua vida não sou eu, não é o seu líder de célula, não são as dinâmicas que a igreja pratica, não são os fundamentos que a igreja estabelece como filosofia. O que muda a sua vida é quando você tem uma revelação de quem é Jesus. E Pedro agora, então, diante de um questionamento onde Deus está transicionando a vida de Pedro, está deslocando Pedro da posição que ele tinha. Pedro olha para Jesus e diz assim: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E a partir da revelação que Pedro tem em relação a Jesus, queridos, tudo muda na vida de Pedro. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa, depois de compreender que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Deus estabelece algo sobre a vida de Pedro e sobre a igreja. E Jesus declara sobre Pedro o que seria da vida de Pedro a partir daquela revelação. Todas as vezes que Deus deslocar você, Deus vai te dar uma revelação de quem Ele é e vai afirmar quem você é. E uma vez que Ele afirma quem você é, Ele vai te colocar numa nova direção, debaixo do reino, para que você possa entender que não é a religião, que não são as pessoas, que não é os seus recursos, não são os nossos recursos, amados, mas é a revelação de quem nós temos. E Deus está nos deslocando nesses dias, porque enquanto nós estamos assistindo tudo que está acontecendo à nossa volta, Deus tem feito algumas perguntas para mim, por exemplo: Anderson, por que eu tenho preservado você no meio desse caos? Quantas pessoas morreram em 2020 e 2021? Quantas pessoas estão enfermas em 2022? E Deus tem falado: Anderson, por que eu tenho te preservado? Sabe, amados, eu acredito que nós precisamos olhar para a vontade de Deus com olhos espirituais. Qual é a revelação que eu tenho de Cristo? O que Cristo espera de mim? Onde Deus quer me levar? O porquê será que Deus tem colocado-nos à frente de um trabalho? O porquê será que Deus tem trazido você a essa casa? O porquê será que Deus tem insistido em coisas com você? Enquanto nós não abrirmos os nossos olhos para compreendermos a extensão disso tudo, nós não vamos ser mudados de lugar, nós não vamos ser transicionados no processo. Por 40 anos, amados, Israel caminha em círculos, porque eles não haviam discernido a transição daquilo que Deus estava trazendo, e a incredulidade alcança o coração do povo. Deus está fazendo algo. Não é tempo, eu acredito, de nós de fato continuarmos caminhando da mesma forma, como se Deus não estivesse se movendo. Então eu pergunto: para onde Deus está deslocando você? O que Deus está mostrando para você nesses dias? Quando eu falo de deslocamento, eu queria que você tivesse em mente, em primeiro lugar, um deslocamento do seu coração, da sua mente. Romanos capítulo 12 nos fala: olha, vocês precisam ser transformados na mente, para que vocês possam compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. As vontades de Deus na nossa vida só são compreendidas a respeito de uma mente renovada. Quando falamos de deslocamento, queridos, não tem só a ver com o campo físico. Deus está transicionando algo aqui dentro. É a maneira como eu enxergo Ele. Eu me lembro de um amigo, olha, no começo da minha conversão, ele estava com uma proposta assim mais que excelente. Você já viu proposta assim mais que excelente? Ele estava gerenciando uma empresa aqui na cidade de Presidente Prudente. Ele recebeu uma proposta para ir para Campo Grande, para ganhar 5 vezes mais o que ele estava ganhando aqui em Presidente Prudente. Mas ele tinha que deixar tudo, toda a estrutura, família, tudo para trás. Os filhos, na verdade filhas, porque ele tinha filhas na época, ele não tem filho homem. Mas ele tinha que tomar uma decisão. O que Deus fala no coração desse irmão? Ele está orando um dia e ele então, lendo a palavra, Deus direciona ele a uma palavra quando Deus fala com Jacó. E Deus então chama Jacó do vermezinho de Deus. Ele fala: ó vermezinho de Israel, eis que eu estou com você por onde quer que andares. E aí Deus traz uma promessa sobre Jacó, dizendo que estaria com Jacó por todos os cantos da sua vida. Aí ele chega para almoçar em casa, agora ele está radiante. E ele tinha 3 filhas, mas uma era bem pequenininha, falava ainda poucas coisas, mas já falava, conversava, mas falava poucas coisas. E aí, almoçando, eles agradecem pelo alimento e ele diz para a esposa: nós vamos para Campo Grande. Deus me respondeu. Depois de tanto tempo orando, Deus me respondeu. Então fala conosco. Ele falou: olha, o texto tal, Deus disse: eis que estará conosco por onde quer que nós andemos. A menininha, pequenininha, queridos, ela levanta na cadeira e diz: se Deus está com nós, então nós podemos ficar aqui, porque Ele vai continuar. Sabe, amados, eis que Deus está com você por onde quer que você ande, mas você já colocou os olhos nas 5 vezes mais do seu ganho. Mas aqueles que são nascidos do Espírito, amados, não estão atrás somente dos recursos humanos da terra. Eles compreendem que uma palavra, uma visão, uma direção, um dom, uma graça, uma autorização que Deus está dando, vai além daquilo que é humano, palpável.
Então a menina é usada por Deus. E ele falou assim, ele ficou em choque, doido para pegar ela para as orelhas, né? Mas Deus a livrou, em nome de Jesus. Ele olha para a família e diz assim: é verdade, até hoje Deus não nos sustentou com aquilo que nós temos, por que não continuará nos sustentando se nós estivermos no centro da sua vontade? 2 anos se passaram, queridos. Ele foi chamado para assumir a maior empresa no seu ramo aqui em Presidente Prudente. A maior empresa no seu ramo. Hoje ele tem um salário que, se juntar uns 5, uns 10 de nós assim, ainda não alcança. Dependendo de quem nós vamos nos juntar, tem que juntar uns 20. Entende? E com tudo pago pela empresa, ele já está nessa empresa há 15 anos. E ele não foi para Campo Grande debaixo de uma palavra que Deus o revelara. Quando Deus está nos deslocando, queridos, não tem a ver somente com uma cidade, com um lugar, não tem a ver com um bairro, não tem a ver com uma comunidade. Deus não está deslocando você de uma igreja para outra, de um lugar para o outro. Deus está deslocando você aqui dentro. O que Deus está transformando é aqui dentro. Não importa se eu tenho milhares ou se eu tenho somente dezenas, o que importa é o que Deus transformou aqui dentro pela sua palavra, que transformou a minha mente, a minha vida. Se aquilo que eu faço para o Senhor, porque tudo quanto você vier a fazer, seja por palavra ou por obras, diz a palavra de Deus, faça como se fosse para o Senhor, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então eu quero chamar a sua atenção nesse tempo de transição. Nós vamos ter a ceia. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a maneira como você enxerga a Jesus, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou lá fora? Mas e você? Quem diz que eu sou? A maneira como você enxerga Jesus muda completamente a sua história. Ou você confia piamente de que Ele é o Filho de Deus que morreu em seu favor e encarnou ao 3º dia e trouxe vida a você, e Ele tem a sua vida na palma das suas mãos e tem o controle de tudo, está nele o sim, o amém, está nele o sim, o não. Ou você confia nisso ou você não confia. Não existe campo neutro no mundo espiritual, amados. Nós às vezes ficamos neutro naquilo que é humano, mas no mundo espiritual não existe campo neutro. Se você não creu em Jesus, simplesmente assim, você se tornou um incrédulo. Se você não acredita que Ele pode todas as coisas, te tirar de onde você está, mudar a sua vida, mudar a sua família, tirar aquela pessoa que você ama das drogas, aquele viciado do álcool, se você não acredita nisso, você é incrédulo, ponto. Mas se você crê que aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia tem nas mãos o controle de tudo que somos e temos, você está numa posição diferente. Deus trabalha muito conosco a respeito da maneira como nós o enxergamos. Quantos sabem disso? Deus se apresentou a Moisés, falou: Moisés, o que você vê? Ele falou: um cajado. Ele falou: joga no chão. Se transformou numa cobra. O que você vê, Moisés? Ele falou: eita, Senhor, estou vendo uma cobra. Ele falou: pega nela. Ele falou: Ele falou: pega. Pegou, se transformou num cajado. O que você está vendo? Vejo cajado de novo. A maneira como nós vemos as coisas nos posiciona diante de Deus. Jeremias, o que tu vês? Senhor, eu vejo uma olaria e eu vejo um oleiro trabalhando os vasos. Você está entendendo, Jeremias, com aquilo que você vê? Ezequiel, o que você está vendo? Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. Poderia esses ossos reviverem, Ezequiel? Senhor, eu não sei, tu sabes. Você acredita? Senhor, tu sabes. Se o Senhor está dizendo, eu acredito. Então profetize, Ezequiel. É o que você está vendo, filho. Mas a partir da minha visão, a tua percepção vai mudar. E eu quero mostrar para vocês todos que tudo é possível, aquele que crê. Nós só precisamos crer na pessoa certa, queridos. Não acredite nas suas finanças, nos seus recursos, nas suas habilidades. Não acredite nos relacionamentos que você tem ao ponto de que eles podem mudar a sua história. Acredite naquele que pode, além de transformar a sua história, te levar para o céu. Então a perspectiva de como nós vemos, eu estou vendo vocês de uma forma, mas enquanto eu estava lá embaixo adorando, eu estava olhando aqui para frente, eu não estava vendo vocês. A minha visão a respeito da igreja era outra. Mas agora eu virei de frente para vocês, eu tenho uma visão completamente diferente do que a que eu tinha há pouco. O que você quer dizer com isso, pastor? É possível você estar no mesmo lugar vendo outras coisas. Muitos dentro da igreja estão vendo a Jesus, outros estão vendo uma oportunidade,
outros estão vendo um livramento, outros estão vendo dinheiro, outros estão vendo prosperidade, outros estão vendo cura, mas existem alguns que estão dentro da igreja olhando para Jesus. Autor e consumador da nossa fé, fitados os nossos olhos nele, nós vamos cumprir o bom propósito e a caminhada pela qual ele nos colocou na terra. O que você está vendo dentro da igreja? Todos vocês estão olhando para mim, alguns estão vendo a nuca de outros, e os que estão na frente nem sabem quem está lá atrás. Você precisa se posicionar dentro do reino. O que você está vendo dentro do reino? Quem sou eu, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queria que você se colocasse em pé, ao Ministério de Música, por favor. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Eu acredito que Deus trouxe você aqui porque Deus quer deslocar você nessa manhã. Deus quer deslocar você e quer mudar a sua história. Hoje é dia de ceia, nós vamos ceiar, já vamos transicionar para a ceia, mas eu queria que você pudesse compreender o que Deus está mudando aqui com essa palavra. É aqui, queridos. O que Deus está mudando aqui com a palavra que você está recebendo hoje, da parte de Deus. É aqui. Deus quer trabalhar aqui. Deus quer trabalhar aqui. Deus não quer trabalhar o seu cônjuge, os seus filhos. Deixa que com o seu cônjuge, os seus filhos, Ele trata. Deus quer trabalhar você hoje. Se você mudar, se os princípios de Deus governarem a sua vida, você certamente vai voltar para casa e todas as demais coisas serão uma consequência daquilo que Ele está fazendo aí dentro. Amém?